lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 14 em diante. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Coisa linda. Evangelho de Marcos 9, 14. Vou ler. Amém? Você na sua casa, preste atenção na palavra que Deus tem para nós. Acredito que vai servir de edificação para nós nessa tarde. Amém? Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentar. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca, o meu filho se joga no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos seus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga aqui o menino. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu o menino com força. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o menino está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo, outras vezes o espírito joga na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então me ajude, tenha misericórdia de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível a quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, me ajude a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam: ele morreu. Por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar esse espírito imundo? Jesus respondeu: porque esse tipo de espírito só sai com jejum e oração. Amém? Deixa eu orar com você nessa tarde. Senhor Jesus, Pai, graças te dou pela tua palavra, graças te dou por esse momento de estar aqui na tua casa, por ministrar, Deus, a tua palavra. Como porta-voz do Senhor, eu me esvazio nesse momento de mim mesmo, para ser canal da bênção do Senhor, para os meus irmãos que estão aqui nesse momento adorando comigo, e para os meus irmãos que estão em casa para assistir nesta live, assistindo, meu Pai, esse culto. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar o meu coração e ministrar o coração do teu povo. Que esta palavra não seja simplesmente, meu Pai, algo exposto, palavras lançadas ao vento, mas que seja algo direcionado do céu, meu Deus, para transformar as nossas vidas. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, meu Pai, que esta palavra, meu Pai, possa nos libertar. Bom, irmãos, deixa eu trazer para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O texto a qual nós estamos, onde nós lemos, conta a história de um homem que tinha um filho. E esse menino estava endemoniado. E não só o fato dele estar endemoniado angustiava o pai, mas o fato daquele demônio ser tão feroz, daquele demônio ser
tão bravo que o demônio lançava um menino no fogo e lançava um menino na água. Olha só que coisa terrível. Ele não só estava endemoniado, mas também o demônio estava tão bravo que lançava um menino para o fogo e lançava um menino para a água. Então não era simplesmente o fato dele estar possesso, mas acredito que as queimaduras estavam expostas, porque sempre quando ele ficava possesso, o demônio ia lá e jogava o menino no fogo. Que judiação do menino. Depois jogava o menino na água. E tem mais, fazia o menino ter ataque epilético. Ele espumava, ele rangia os dentes. Imagina o desespero daquele pai. Só que ele ouviu, porque naquela sociedade o assunto que decorria era a pessoa de Jesus. Hoje nós vivemos, o assunto é pandemia, é coronavírus, todo mundo fala disso, mas naquela época o assunto era uma notícia boa. Por quê? Porque havia surgido um homem que operava prodígios e maravilhas. Aonde aquele homem ia e aonde ele pisava, um milagre acontecia, as pessoas ficavam impressionadas, e o assunto que estava decorrente naquela circunstância era a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então aquele homem, vendo a situação do seu filho, ouvindo falar que Jesus tinha poder para expulsar demônios, ele tem uma estratégia: eu vou atrás desse Jesus. Só que quando ele chega, Jesus não está lá. Jesus tinha subido ao monte para orar. Subiu Jesus, Pedro, Tiago e João para orar lá em cima no monte, mas ficou 9 lá embaixo. Então o que ele faz? Jesus não está aqui, mas está os discípulos, estão se apresentando diante de Jesus, e apresentou aquela dificuldade para os discípulos. Só que os discípulos começam a orar, e os discípulos começam a expulsar o demônio, e o demônio não vai embora. Muito pelo contrário, os demônios dão uma surra nos discípulos. Só que Jesus está lá em cima no monte orando, e Jesus está passando por experiência maravilhosa, porque lá em cima no monte orando, o monte da transfiguração, Jesus tem, e os discípulos têm uma experiência maravilhosa com Deus. Aparece lá a pessoa de Moisés naquele monte, Moisés representando a lei, e do outro lado aparece Elias representando a profecia. Agora imagine comigo o psicológico de Pedro, Tiago e João vendo aquela cena. Jesus, que já é o rei, Senhor de todas as coisas, andando do lado de Jesus, aí sobe no monte para orar com Jesus. Quem aparece? Moisés, um ícone da lei judaica. Moisés está lá representando a lei, e eles olham Moisés, que coisa maravilhosa, e eles olham do outro lado Elias, o homem que orou e fez fogo cair do céu. Eles ficam maravilhados com aquela visão. É tanto que Pedro fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, porque esse lugar aqui é bom demais. A gente está ouvindo coisas espirituais, coisas muito grandes, não dá vontade de sair daqui não, Jesus. E além dele ver Moisés, ver Elias e Jesus, o rosto de Jesus transfigurando, eles ouvem do céu uma voz dizendo: esse é meu filho amado, a ele obedeceu. Olha só que coisa linda, que cenário glorioso, que cenário maravilhoso. Aquele monte estava muito gostoso, aquele monte estava bom de ficar. E ele fala: Senhor, vamos fazer tendas aqui. E Deus fala: esse é meu filho amado, a ele obedeça. Como se ele estivesse mostrando para os discípulos: Moisés, que representa a lei aponta para o meu filho. É Elias, que simboliza as profecias, a profecia aponta para o meu filho. É a ele que vocês precisam obedecer. Já passou o tempo da lei, porque a lei acaba em Jesus. Já passou o tempo da profecia, porque a profecia se cumpre em Jesus. Ele é a real profecia. A eles vocês precisam obedecer. Agora os discípulos estão olhando aquele cenário maravilhoso, aquele ambiente de glória, aquele ambiente de voz do céu, de trovão, de tudo aquilo maravilhoso, e tudo isso chama a atenção deles. Só que acaba, irmão. Esse momento de ajuntamento, de glória, de poder, de louvor, de adoração, é muito bom estar na igreja, é muito bom celebrar a Deus junto com os irmãos, é muito bom a gente entrar no manto, no mistério, falar em línguas estranhas, ser renovado no meio da congregação dos irmãos. Mas acaba, o culto acaba, a reunião acaba, e nós vamos voltar para a nossa casa. E agora que não está tendo, é melhor ainda, porque agora nós estamos vivendo a realidade, estamos vivendo com o pé no chão. Agora que vai ser revelado quem é ou quem não é, quem é o inferno para nos segurar. E eles vão lá e tomam uma surra para os demônios.
Os demônios vão lá e dão uma chicotada nele, bate nele, não vai embora. Aí quando Jesus desce do monte e encontra aquele cenário, e não basta só não expulsar os demônios, os discípulos não expulsaram o demônio e ainda estavam discutindo com os escribas. Estavam entrando em discussão. Jesus chega a ver aquele cenário, vê multidão, vê aquele cenário todo acontecendo, os discípulos discutindo com os escribas. Jesus, olha que cenário é esse, que situação é essa? Os outros discípulos tinham acabado de ver a glória, e chega lá embaixo, vê uma bagunça terrível, fala, o que é isso que está acontecendo? Jesus olha e fala, o que está acontecendo aqui, meus amigos, o que está acontecendo? Aí o pai vem correndo e fala, Jesus, acontece o seguinte, meu filho está endemoniado, e eu trouxe diante dos seus discípulos, mas eles não puderam resolver a minha situação. Olha só. Aí isso causa em Jesus revolta. Porque se tem uma coisa que gera revolta em Jesus, é a nossa incredulidade. Jesus falou, geração incrédula, até quando estarei no meio de vocês? Geração incrédula, até quando eu vou aguentar a falta de fé de vocês? Porque geração incrédula, em cima do monte é muito fácil. Ô geração incrédula, guardado é muito fácil. Quero ver na vida real, geração incrédula, se vocês têm fé. Quero ver no meio da pandemia se vocês têm fé. Quero ver lutando contra a doença, se vocês têm fé. Eu quero ver você de cara a cara com os espíritos malignos, se vocês têm fé. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus manda chamar o menino. E a partir do momento que Jesus chama o menino, o espírito reage. O espírito fica alvoroçado. O menino começa a se debater. Por quê? Porque a palavra de Jesus foi mandar chamar o menino. E toda vez com que Jesus entra em ação, o inferno começa a se agitar. Toda vez que Jesus começa a trabalhar, o inferno perde a paz. Toda vez que Jesus começa a trabalhar na minha e na sua vida, o inferno começa a se levantar e começa a se debater. Porque ele sabe que quando é Jesus que está trabalhando, nada pode impedir o trabalhar de Jesus. E o menino começa a se debater. O inferno começa a estremecer, a ficar com raiva. Por quê? Porque ali estava o Todo-Poderoso, o Senhor da vida, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem autoridade sobre os demônios. Ele começa a se debater, o inferno começa a tomar posse do corpo daquele menino, joga o menino no chão, o menino começa a espumar a boca, ele começa a ter um ataque epilético, e Jesus começa a olhar para aquela situação, chama o pai e fala, pai, vem cá. Há quanto tempo esse menino está assim? Desde quando está acontecendo? A resposta dele é, desde pequeno, Jesus. Desde criança está acontecendo. Deixa eu te chamar a atenção para um lugar. Te chama a atenção para algo, melhor dizendo. Sabe qual que é o nosso grande problema? É buscar a solução ou buscar o Senhor quando as coisas já estão perdendo, quando já está indo tudo pro ralo, quando parece que não tem mais solução, e a gente vai e recorre a Jesus. Não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já tem um tempo que eu estou aqui encostado nesse problema, encostado nessa adversidade, e não consegui resolver por mim mesmo, já acabou as minhas estratégias, agora eu vou buscar a Jesus, eu vou lançar para Jesus. A gente pega a nossa bomba, a nossa dinamite, joga na mão de Jesus, Jesus resolve. Só que Jesus não estava lá. O que ele faz? Vai os discípulos, então, eu não posso resolver, vai você. A gente tem esse costume, essa mania de transferir a nossa responsabilidade. Hoje o Senhor nos chama para a nossa responsabilidade, assumir a nossa parcela nos nossos problemas. É fazer igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, ele pegou a herança dele, ele foi lá, gastou absolutamente tudo que ele tinha. Mas quando ele volta, ele não volta, pai, eu fui, mas o Senhor sabe, né? A culpa é do meu irmão. Pai, o Senhor sabe, né? O Senhor que era muito, me prendia demais, aí eu queria conhecer o mundo, pai. Não, quando ele volta, ele é homem.
Quando ele volta, ele assume a sua responsabilidade, ele assume o seu papel. Pai, foi eu que errei. Não foi o Senhor, não foi o irmão, não foi lá, não foi o fazendeiro, não foi ninguém, Pai. Foi eu que errei, foi eu que vacilei, foi eu que fiz coisa errada. Eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus empregados. Por quê? Porque nós temos mania de terceirizar a nossa responsabilidade, as nossas culpas. E assim estava aquele homem. Desde pequeno o menino está naquela situação. Como é que não busca a solução para aquele menino? Desde criança o menino está sendo atormentado. Desde criança o menino está sendo jogado no fogo. Desde criança o menino está sendo jogado na água. E nada daquela situação mudar. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós esperamos o problema crescer e não resolvemos quando ele está pequeno. O problema precisa ser cortado na raiz, irmão. O problema precisa ser cortado quando está começando. Porque quando está começando, ainda está fácil, está pequeno. Dá para cortar, mas depois que cresce, depois que a raiz se estende, fica mais difícil, fica mais delicado. E nós esperamos o problema crescer. Nós esperamos nos aprisionar cada vez mais nos nossos erros, nos nossos pecados. E nós vamos falar, não tem problema não. É só mais um, é só mais uma vez. É só aqui, é só ali. E o problema vai se aglomerando. E o salmista vai dizer que um abismo chama o outro abismo. O pecado vai se aumentando, vai se alastrando. Quando você menos vê, você já perdeu a intimidade com Deus. Quando você menos vê, você já perdeu a comunhão com os santos. Quando você menos vê, você já não tem mais prazer de estar na casa de Deus. Por quê? Porque não resolveu enquanto está pequeno. E depois que cresce, ele te engole. Por quê? Porque a bola de neve, ela começa assim, ó, pequenininha. Mas quanto mais ela gira, mais ela vai crescendo. Então, se nós temos que parar, ela tem que ser enquanto ela está pequena. Porque depois que ela girou, que ela foi criando o corpo, ela nos engole. Ela passa por cima de nós e nós morremos nela. Então, se nós tivermos que resolver alguma coisa na nossa vida, irmãos, tem que ser enquanto está pequeno.